Eleições 2018 chegando e muitos candidatos voltam a falar sobre um tema que deixa as prefeituras preocupadas: o Pacto Federativo. Este acordo previsto na Constituição determina a divisão daquilo que é arrecadado em impostos. O velho problema está na falta de igualdade. As administrações municipais ficam apenas com 18% da renda. Um novo cálculo para este pacto entra na discussão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, mas não sai do papel. Independente do quanto as prefeituras invistam na produção de riquezas, o administrador público nunca tem acesso à maior parte do dinheiro que recolhe. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto, a auditora da Prefeitura, Cibélia Amorim Ferreira. Em São Carlos, o secretário de Fazenda, Mário Antunes. Em Araraquara, o prefeito Edinho Silva. Em Sertãozinho, o prefeito Zezinho Jimenez. E em Franca, o coordenador de finanças da Prefeitura, José Marcos. Começar aqui para o Ribeirão Preto, vou conversar com a auditora da Prefeitura, Cibélia Amorim Ferreira. Cibélia, tem uma coisa que eu acho que todo cidadão fica se perguntando: se é possível ter na cidade todo o dinheiro arrecadado em termos de impostos aqui na cidade. É possível? Boa tarde a você. Boa tarde. Na rediscussão do Pacto Federativo, eles estão tentando reorganizar essa distribuição, né? Que o grande pleito dos municípios é que o ICMS, o IPVA que a gente arrecada, não fica aqui, a gente fica só com uma participação nesses impostos. A União fica com o imposto de renda e o IPI todo e divide com os municípios via fundos, né, via os fundos de participação do Estado e do município, 49% disso. Enquanto o ICMS, o IPVA que a gente arrecada, vai todo para o Estado e os estados redistribuem para os municípios através de índices também de participação. E esse índice de participação pode ser alterado? Ou tem que ser alterado? Na verdade, eles estão discutindo isso, né? Que eles querem que esse total das receitas arrecadadas pela União e pelos estados cheguem com um percentual maior para os municípios. E, além disso, existe também uma PEC que diz o seguinte, que a partir de quando a União tiver que colocar alguma obrigação para os municípios, que essa obrigação seja criada juntamente com a origem dos recursos, que é o caso dos lixões, da lei que criou que o município deve abolir os lixões, né, pela 13.303, só que não indicou a origem dos recursos. Aumentou o piso dos professores e não indicou a origem dos recursos. Essa PEC rediscute tudo isso. Eu vou agora até São Carlos, secretário de Fazenda, Mário Antunes. Como secretário, Mário, olhando essa distribuição ou possibilidade de redistribuição, o que pode acontecer nos próximos anos? O município se afunda ainda mais? Olha, boa tarde a todos. Quando nós falamos de pacto federativo ou federalismo fiscal, nós temos que verificar que é um assunto extremamente importante e também extremamente complexo. Né? Complexo por quê? Porque quando foi definido, quando o gestor definiu isso lá em 88, na teoria ele era bem feito, só que com a prática, com o passar dos anos, nós vimos que tudo isso, com a implementação de novas leis, de novas emendas, virou uma coxa de retalhos. E na prática, o município hoje ele tem muita dificuldade com relação a essa divisão, porque quando se dividiu a receita, também se definiu de forma muito clara as obrigações de cada um. Só que essas obrigações, elas são aumentadas dia a dia. E como a nossa colega de Ribeirão falou, não há quando se divide isso, quando se acrescenta novas obrigações, não há uma definição clara
com relação à origem dessas receitas. E aí o município ele tem maior dificuldade. Para os próximos anos, se não houver uma alteração nisso, cada vez mais os municípios terão muitas dificuldades em cumprir as suas obrigações. Hoje, os municípios, eles ficam na parte apenas de custeio. Malemar consegue fazer a obrigação do dia a dia. Então, os investimentos, os novos investimentos ficam difíceis, porque você não tem recurso para a efetivação desses novos investimentos. Por isso é necessária essa alteração. Necessária alteração para trazer os recursos para o município, produzido no próprio município, é isso? Exatamente. O ICMS, né, que é um tributo estadual, apenas uma parte dele ele é voltado para o município. Então, tudo aquilo que é gerado no município, através do valor adicionado, é uma parcela desses recursos que voltam para o município. Só que as nossas obrigações, elas são exponenciais, diferentemente da arrecadação. Vai chegar um momento que isso vai ficar inviável e nós teremos que fazer assim, vai quebrar muitos municípios por aí. Deixa eu ir a Araraquara agora conversar com o prefeito Edinho Silva. Edinho, você esteve em Brasília, você sabe da disputa que tem no Congresso, na disputa que tem até mesmo no Planalto, quanto a um novo pacto federativo. Desse pacto federativo, caso exista, o município tem que ter um bocado mais de força política e econômica. Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde ao Golfito e a todos os convidados que participam comigo, o Zezinho, o Zé Marcos, o Mário e a Cibele. Eu penso, Roberto, que esse é o grande debate em relação aos municípios nesse momento e talvez o grande debate entre as reformas que nós temos que fazer. Evidente que nós temos uma reforma tributária que ela é fundamental, né, que infelizmente ela não avança porque não existe o mínimo de acordo entre os governadores sobre a necessidade de se mudar a forma de se tributar no país e a carga tributária do país. Nós temos a reforma política, ela é fundamental, nós temos a reforma do judiciário. Agora, a questão é que o Pacto Federativo ele ruiu. O Pacto Federativo proposto na Constituição de 88, ele não existe mais. Ou seja, aquilo que se estabelecia, o que era papel do município, o que era papel do Estado, o que era papel da União, isso está totalmente desorganizado. Na minha avaliação, os municípios estão assumindo atribuições que não eram dos municípios na década de 80, no final da década de 80, por exemplo, a municipalização da segurança pública. É nítido que existe um processo de municipalização da segurança pública. Como se nós olharmos também, né, a forma como nós municipalizamos a assistência, a saúde, a educação, isso está totalmente desequilibrado hoje. Ou seja, você traz para os municípios serviços, novos serviços, e efetivamente você não traz, como a Cibele levantou, você não traz as receitas necessárias. Você tem um endurecimento em relação ao município, porque ele é a base da sociedade. Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, as pessoas moram efetivamente no município, portanto é no município que a vida acontece de forma real. Portanto, tem um endurecimento, você tem que resolver os problemas ambientais, você tem que resolver o problema de falta de creche, você tem que resolver o problema de falta de vaga no ensino fundamental, você tem que melhorar as condições da saúde, o Ministério Público impondo taxas aos prefeitos, aos municípios o tempo todo para que correções sejam feitas na área administrativa, mas você não tem a receita disponível para que essas correções existam. Então, na minha avaliação, você tem hoje um esfacelamento do Pacto Federativo, consequentemente, você tem uma pressão sobre as finanças municipais, você tem também uma legislação dura em relação ao endividamento dos municípios, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, criando uma contradição que leva a um estrangulamento das prefeituras e um estrangulamento das políticas públicas de uma forma geral. Eu vou agora até Sertãozinho conversar com o prefeito Zezinho Gimenez. Prefeito, o senhor teve uma atuação destacada na iniciativa privada.
Só sabe quanto que é a carga tributária que todo brasileiro paga, do empresário, aquele que compra lá uma caixa de fósforo. Afinal de contas, tudo isso que a gente compra no nosso município não volta para cá da maneira que a gente queria. Como um homem que já teve presença na iniciativa privada, o que o senhor pode propor para uma mudança no Pacto Federativo? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, meus amigos prefeitos, secretários que estão participando desse painel. Na verdade, eu vou falar um pouco até da minha experiência, não só como empresário, estou no 4º mandato praticamente consecutivo aqui na Prefeitura de Sertãozinho, e o que eu observo nesse período, quase 16 anos, né? Em 2001, quando eu assumi a Prefeitura, a Constituição prescreve 15% de gasto com saúde, 25% na educação. E quando entrei em 2001, Sertãozinho gastava 17% na saúde. Hoje, Sertãozinho gasta 34% do seu orçamento na saúde. Então, lá atrás, quando houve esse pacto, a Constituição mostrou isso, como foi colocado pelo Edinho, nós tínhamos compromissos nas prefeituras. Então, foi feito um equilíbrio na época que as prefeituras conseguiam atender suas demandas, né? O tempo passou, as coisas foram mudando, a verdade é essa. O município foi aceitando programas novos, novas demandas. Desculpa, no caso da saúde, a saúde está ficando cada vez mais cara, são mais exames modernos que chegam, a população quer esses exames modernos. Por exemplo, você fala de ressonância magnética. Quando eu comecei em 2001, 2002, praticamente era um exame, fazia esporadicamente. Hoje é como se fazer um raio-x, todos querem uma ressonância magnética, que custa R$450. Então, o que aconteceu com o município foi esse desequilíbrio, né? Então, você imagine, só no setor da saúde, o município, que teria que gastar 15%, 16%, está gastando 30%, 34%, como é o caso do Sertãozinho. Então, isso aconteceu, o grande desequilíbrio. Agora, o pacote de impostos, ele tem que ir para todas as unidades mesmo, né? Sertãozinho, por exemplo, o município ele recebe, no caso, o ISS e IPTU é do município. O ICMS e IPVA é dividido com o Estado. O ICMS, o Estado fica com 75%, o município fica 25%. IPVA divide meio a meio. Os impostos federais, que são imposto de renda e IPI, vai para a federação e cria-se um fundo e dali volta 22%, né, através do Fundo de Participação dos Municípios. Isso é o que está aí e que eu ouço há muito tempo, né? Essa proposta de mexer nesse Pacto Federativo, porque as coisas mudaram. Como eu falei, os compromissos, né? A cidade é onde a população quer o atendimento, a demanda é ali que acontece. Então, acho que isso é o grande desequilíbrio que nós estamos tendo hoje. Existem outros, mas o que mais pesa é o equilíbrio da saúde, né? Onde nós, que tínhamos que estar gastando 15%, 16%, 17%, nós estamos gastando 34%. Né? Então, eu acho que esse pacto tem que acontecer, porque os municípios não aguentam mais. As ações judiciais na saúde, Sertãozinho gasta 2 milhões por ano só com ações judiciais, então nós temos realmente rever isso, porque os municípios não suportam mais e quem paga a conta é a população. Eu vou a Franca agora, coordenador de finanças da Prefeitura, José Marcos. Coordenando as finanças, olhando a grana toda, você também acha que chega a hora de mudar o Pacto Federativo? Boa tarde. Boa tarde, concordo. Porque é o seguinte, o Pacto Federativo, ele dá responsabilidade nos gastos, mas a questão da receita, ela tem assim, muita a que se acrescentar. Como diz o prefeito Sertãozinho, Franca hoje está aplicando 35% na saúde. As ações judiciais em Franca estão chegando a um patamar de 13 milhões, e que não é justo o município arcar com todas as responsabilidades. O que o pacto tem que fazer é ser uma clareza. As ações judiciais, de quem é a responsabilidade? É do município? Em quais ações que o município é responsável? Agora, a questão das receitas, ela é muito difícil, porque a variação entre um ano e o outro não passa de 4%, 5% ou 6%. Mas a pressão em cima do executivo na aplicação da saúde é muito grande. O prefeito Gilson de Souza está fazendo um esforço enorme para manter, que não é fácil, porque aplicar 35% na saúde
né? Com os recursos escassos, nós temos que deixar de atender algumas outras ações, que não é o correto. O Pacto Federativo, eu não sei por que eles até hoje não saiu do papel, com várias críticas, né? Essas críticas é na questão da redistribuição da renda, que isso não tenha acontecido. Muito bem. Ô, Golfeto, nós ouvimos aí um rosário de reclamações, um rosário de críticas ao atual Pacto Federativo. Vou fazer uma pergunta aqui que acho que está todo mundo se fazendo, quem está acompanhando e quem está participando. Quem que é o responsável por um monstrengo desse pacto administrativo? O atual. O atual Pacto Federativo. Isso. O sistema tributário nacional. A gente ouviu falar muito, falar muito na Constituição de 88. Até a Constituição de 88, até a Constituição e antes dela, 24% do PIB era o tamanho da carga tributária. Depois da Constituição, chegou a 26%, já houve um aumento, pequeno aumento da carga tributária. Mas o decisivo mesmo foi o Plano Real, que fez a carga tributária evoluir 8% e chegar em torno de 33%, 34%, que é o tamanho da carga tributária hoje, sendo 57% da carga tributária pertencente à União, 25% aos municípios aos estados e todos os municípios com 18%. E o Brasil tem um processo cultural de se esquecer de que governo federal, estadual e municipal, somados, mas o federal, claro, que com muito maior autoridade e responsabilidade, nunca é solução para nada. Pelo menos, na melhor das hipóteses, governo é parte do problema, sempre parte do problema. E, diante desse processo, o que nós verificamos é que o que ocorre com receita e despesa, as duas colunas fundamentais de um balanço, toda vez que se tem um problema, aumenta a despesa. Então devemos cobrar do futuro presidente da República uma possibilidade de mudança e dar mais valor ao município? Não, pode ser isso daí, partilhar as rendas, mas nunca aumentar a carga tributária. Sim, então não vamos aumentar, mas vamos partilhar o que temos. Partilhar melhor. Por exemplo, uma parte vem para o município, para o estado. Isso. Dando a receita, fixando a responsabilidade. Agora, por dentro da despesa, a eficiência é um dos 5 princípios constitucionais. A Constituição estabelece 5 princípios, moralidade, eficiência, e a eficiência é uma delas, muito importante. Só que a eficiência é apanágio do setor privado. Como é que vai se administrar o setor público com o espírito privatizante se, porventura, quando entra na área, por exemplo, de demissão de pessoal, já tem o Estatuto da Estabilidade que impede praticamente esse processo. Um outro dado também que nós temos que considerar é que é a sabedoria italiana. Dinheiro público é como água benta. Perto, todo mundo mete a mão. Esse é um dado fundamental. E a eficiência que é do setor privado tem um acoplado mais importante, mas nunca do setor público, que é a eficácia. Eficiência é fazer a coisa bem feita. Eficácia é fazer a coisa certa. Gastar menos. Nunca o bis in idem. 2. Mas não se faz. Aumenta a despesa. E esse dado fundamental é uma constante que marca a realidade do poder público. Um outro dado que eu anotei aqui é que o problema da corrupção política, que ela não é um fato novo. Na Bíblia, 800 anos antes de Cristo, Miqueias, o profeta Miqueias, dizia o seguinte: autoridades, 800 anos antes de Cristo, pedem propina, pedem bola, pedem um achego. E juízes, para flexibilizar a sentença, acabam ganhando presentes. Mas isso é 800... Miqueias, capítulo 7, versículos 2 e 3. Trazendo a palavra de Deus em suporte favorável. Então, o problema, toda vez que nós aumentamos a despesa, nós aumentamos a carga tributária, nós aumentamos através da receita, nunca através de reduzir a despesa, buscando não eficiência, que é do setor privado. Como é que se mede?
buscando resultados. Com resultados, nós podemos, então, comprimir as despesas, igualizando com a receita. E é outro, um pacto federativo, que pacto é o particípio passado do verbo passere, fazer a paz. O pacto representa uma nova partilha do sistema tributário nacional entre as 3 unidades de direito público interno. Porque o processo cultural, Roberto, é que o Brasil foi um estado unitário e a federação é custosa. Essa região metropolitana agora cria, na verdade, mais despesas. Mas tem uma justiça federal, tem uma justiça estadual, tem uma segurança municipal, a polícia municipal, tem segurança estadual, tem a segurança e justiça federal. Então, a federação é cara. E federação significa federis, união, que na verdade não une nada. Desune os entes federados, todos pelo choque de atribuição e por alguém da União designar despesas sem dar a receita correspondente. Ribeirão Preto, auditora da Prefeitura Cibele Amorim Ferreira. Cibele, dá para a gente imaginar o quanto pode ficar para o município caso a gente tenha essa reforma tão necessária quanto ao Pacto Federativo? Quantificar não é possível quantificar, não, porque é um sistema complexo de distribuição, né? Dos impostos que ficam para o município, que é o IPTU e ICS, a gente fica com eles. No entanto, o ICMS, o IPVA, eu posso te dar um exemplo no caso do IPVA, que nós ficamos com 50% e arrecadamos em 2017 160 milhões. Então, isso significaria dizer que de IPVA, se tudo que a gente arrecadasse ficasse com a gente, ele aumentaria em 160 milhões de reais, né? Isso é um exemplo só que eu estou te passando. Mas tem o ICM, tem o imposto de renda, a distribuição do imposto de renda e do IPI, que vem através dos fundos, como os colegas falaram. É claro que essa redistribuição seria muito importante para os municípios, porque os municípios têm mais condição de verificar os problemas locais. E agora, assim, pois não. E assim investir da maneira mais adequada. Agora, para a gente fazer todas essas mudanças também, precisa de uma vontade política muito grande. Me parece que município por município no Brasil, ninguém quer pôr muito a mão, ninguém quer muito mexer. Em eleição agora, uma situação meio complicada. E eu aproveito essa deixa para conversar lá em São Carlos com o secretário da Fazenda, Mário Antunes. Mário, por que ninguém tem vontade política de pôr a mão para valer nesse problema e deixa o pacto do jeito que está? Não, mas precisa ter essa vontade, sim. É necessário que nós, gestores públicos, nós façamos algo diferente. A gente não pode se acomodar, porque no caso, se ficar essa acomodação, os municípios eles ficarão cada vez com maior dificuldade. Vale lembrar também que a forma com que estão hoje essas distribuições dessas receitas, a União, por exemplo, quando ela faz alguma redução de IPI, né, ela faz essa benesse sem a participação de Estado e município e, de repente, reduz a participação nossa do fundo dos municípios, porque o IPI ele é parte integrante desse bolo. Então, é muito importante que a gente faça sempre pressão. É uma pressão política, a gente entende isso, que é uma pressão política, que já passaram vários anos e pouco foi feito, mas da forma com que está, não teremos condições de sobreviver. Vou a Araraquara agora conversar com o prefeito Edinho Silva. Edinho, está todo mundo falando que no futuro não vai ter a chance de sobrevivência dos municípios, que os gastos crescem, o dinheiro vai tudo para Brasília. Agora, uma das coisas que eu fico me perguntando não existe a possibilidade de uma frente de prefeitos ir até Brasília ou ter canais para chegar e dizer, olha, vamos conversar, do jeito que está não dá, vamos mudar a lei, está faltando o quê? Essa vontade política existe? Olha, Roberto, eu penso que nós teríamos que dialogar sobre as dificuldades que o país enfrenta de fazer todas as suas reformas. Não é só a questão do Pacto Federativo. Nenhuma reforma estruturante no Brasil andou. Nós vimos
um arremedo de reforma trabalhista que ficou, no meu entender, muito aquém daquilo que se esperava, inclusive ela ficou muito desequilibrada na minha avaliação. Nós não conseguimos encaminhar a reforma previdenciária, que é o principal fator de déficit público hoje nas contas do governo. A reforma previdenciária não se teve condições de encaminhar. Nós estamos vivendo a pior crise de governabilidade, de descrença do aparelho de Estado, e aí a descrença não é em cima do Executivo ou do Legislativo, a descrença do aparelho de Estado de uma forma geral, ou seja, a sociedade não acredita no Estado, e nós não conseguimos fazer reforma político-eleitoral, nem tampouco reforma de Estado. É claro que o Pacto Federativo ele está englobado dentro dessa incapacidade que o país se enredou de fazer as principais reformas, as reformas tão necessárias. E nesse, no meu entender, nessa dificuldade de construção, de consenso, de ideias majoritárias, para que a gente possa superar o momento que o país vive, evidente, a inexistência dessas reformas, na minha avaliação, coloca uma pressão imensa sobre os municípios. Eu não vou aqui, não vou partidarizar, politizar, mas tem uma questão que é concreta. Hoje, os órgãos de controle sobre os municípios, eles são rígidos e acho que tem que ser. Por exemplo, o Tribunal de Contas, para quem não sabe, fiscaliza online as contas dos municípios. No caso da Prefeitura de Araraquara, a minha controladoria tem autonomia de fiscalização. A minha procuradoria tem autonomia para tomar as suas atitudes nas ações administrativas. Então, nós temos órgãos de fiscalização, sim. E não é verdade que a gastança está nos municípios. A sociedade vive na cidade, a sociedade vive no município. Portanto, toda a pressão social, para eu encerrar, o governo pode tomar uma medida de limitação do gasto público, como tomou. Como que eu limito o gasto público na minha cidade? Eu tenho uma fila de cirurgia eletiva, eu não vou fazer essa fila andar, eu tenho uma fila de vaga em creche, eu não vou fazer essa fila ser resolvida. Como que eu limito o gasto público? Como que eu limito o gasto social se a pessoa, se o brasileiro, ele mora na cidade? Então essa é uma questão para a gente refletir e para que a gente possa efetivamente tirar o Pacto Federativo do campo do discurso, muitas vezes do discurso fácil, do discurso partidário, e colocar ele como uma questão necessária, uma reforma necessária para o Estado brasileiro. Boa, Sertãozinho. Agora, prefeito Zezinho Gimenez, vamos aproveitar até que o Edinho falou, fez uma colocação que deixa muita dúvida para a gente pensar. O Pacto Federativo não precisa ser partidarizado, não, né? Tem que ser de todos os partidos, né? Do seu partido, que é PSDB, do dele, que é PT, e assim por diante. É verdade. E nós estamos muito bem representados através da nossa Confederação Nacional de Municípios, né? Estamos tendo encontros constantes em Brasília, mostrando ao governo a importância de rever esse pacto. Na realidade, o momento que nós estamos passando está acentuado também pela crise que está passando o país. Os últimos 3 anos, né, todos viram a crise, e quando chega a crise, vem o desemprego, o que acontece? A pessoa procura mais o serviço público. E é isso que está acontecendo e dificultando ainda mais os municípios, né? E com isso, cada ente da federação procura equacionar as suas contas, né? Nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Por exemplo, Brasília, na atenção básica da saúde, ela diminuiu, nesses últimos 3 anos, de 26 bilhões para 23 bilhões o repasse aos municípios, mais de 10%. E nós, o município, foi o contrário. Como nós tivemos uma procura maior de serviço público, tanto na saúde como na educação, nós aumentamos o gasto. Então, o Sertãozinho aumentou quase 15%, passou de 100 milhões que gastou ano retrasado para 115 milhões o gasto com a saúde. Então, nós também temos um momento diferenciado. O que eu vejo nesse instante é a esperança do novo governo, a verdade é essa. Os municípios estão bem representados, nós estamos unidos, vem um novo governo, tem que rever realmente essa situação, porque as coisas mudaram de 88 para cá, como já falei, tantos programas novos, e no fim o município quer colocar esse programa para a população e acaba assumindo mais despesa e vai comprometendo. Então, eu acho que depois aí de quase 20 anos de Constituição, 30 anos, nós temos que rever realmente esse pacto, né? E começar
começar uma vida nova com o grande objetivo. O objetivo, na realidade, é melhorar a vida das pessoas, né? E saúde, eu falo muito de saúde, como você vê, nós gastamos 35%, 1/3 do orçamento nosso é com a saúde, mais 27% com a educação. Então, lá foi 60% do orçamento. O que acontece é que o município fica sem recursos para outros investimentos. Então, acho que para o país, para o bem do país, né, um novo governo tem que realmente sentar e discutir essa nova divisão para que as coisas aconteçam aonde tem que acontecer, que é no município. Boa Franca agora, coordenador de finanças da Prefeitura, José Marcos. José Marcos, se a distribuição fosse bem feita, você acha que Franca teria um pouco mais de dinheiro para investir, além da saúde, que nós estamos ouvindo muito, em quais outros segmentos? Por exemplo, educação, por exemplo, segurança, seria possível? Sim, seria com certeza possível. Uma vez que o município hoje aplica 35%, ou seja, mais de 200 milhões na saúde anual, como foi no ano de 2017, se tivesse uma redistribuição e o Pacto Federativo aumentasse a participação de mais de 60 milhões desse dinheiro, ou seja, na educação, poderiam fazer mais algumas implementações, na questão do lazer do cidadão, onde o município podia contribuir mais com o custeio, né? Incentivo ao atletismo, ao esporte. Então é o seguinte, quando se aplica 35% na saúde, quase 30% na educação, as outras áreas elas ficam assim, órfãos dos recursos. Uma vez eu falo, o Pacto Federativo, ele tem que, cada 5 a 6 anos, ela tem uma reformulada. Porque os municípios não vão ter mais condições, nos próximos anos, ficar só com a pressão da sociedade e da justiça, que o município é obrigado a fazer, sem também obrigar o governo federal a repassar esses recursos. Como eu disse na primeira vez, o governo Gil Souza está fazendo um enorme esforço e muitos sacrifícios, que às vezes as pessoas não entendem. Mas, assim, é claro, se reduzisse o gasto na saúde e o governo repassasse mais, outras áreas seria ter mais benefícios. Pois a cidade também tem carência na área de esporte, na área de lazer, né? Fazer uma saúde preventiva. Então, tudo isso depende de recursos financeiros. Perfeitamente. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, a auditora da Prefeitura, Cibélia Amorim Ferreira. Em São Carlos, o secretário de Fazenda, Mário Antunes. Em Araraquara, o prefeito Edinho Silva. Em Sertãozinho, o prefeito Zezinho Jimenez. E em Franca, o coordenador de Finanças da Prefeitura, José Marcos. Professor, para a gente encerrar a nossa conversa, fiquei pensando aqui que a gente precisa mudar o Pacto Federativo. Como mudá-lo é um dilema, nós ouvimos todas as opiniões. Uma outra coisa que me chamou muita atenção também nessas mudanças que podem ser feitas é produzir no município e segurar os impostos no município. Seria uma proposta para ser apresentada? Uma proposta, e qualquer proposta, desde que não venha aumentar a carga tributária. Sim. Porque onera demais a produção, o processo produtivo, tanto mercadorias como serviços, e o país, à medida que vai se engatilhando, se engajando, se aproximando do mercado internacional, ele necessita cada vez mais de ter condições, custo, para poder competir no mercado internacional e não perder, inclusive, o seu mercado interno, se a sua mercadoria for muito mais cara e se o seu serviço não tiver condição de competitividade. Mas toda vez, isso é histórico, que o Brasil lutou por uma reforma tributária, ela virou reforma fiscal. Toda vez. Uma delas foi em seguida da Constituição, quando se instituiu o Plano Real. O Brasil não tinha moeda. Um país que tem moedas é como uma pessoa que tem amores, não tem amor. Tem amores, não tem amor. Tem moedas, não tem moeda. E o Brasil foi com muito custo que teve uma moeda.
em julho de 94, instituiu-se o Plano Real, entronizando a nossa moeda, o real, que a partir daí a carga tributária evoluiu de 26% para 33% atualmente, para caminho do 34%. 4% tem sido uma constante no custo da moeda. Quanto tem custado a moeda brasileira? Em torno de 4% a mais do PIB. Por quê? Nós temos mais Brasília, menos Brasil. Menos Brasil, mais Brasil. Mas a verdade, Roberto, tudo que o país emitia de moeda, fazendo inflação, tudo que ele emitia, ele deixou de emitir e aumentou impostos. Esse foi no governo Fernando Henrique, diga-se a verdade. Aumentou de tributo e jogou, atingindo diretamente, naquela época, uma parte fundamental da indústria paulista. E nós, a partir da cultura, já é um problema cultural. Na verdade, o povo latino, o latino do qual uma boa parte nós somos descendentes como brasileiro, o latino, ele gosta de ter impostos, enquanto que o anglo-saxão tem tributo. Tributo, na verdade, é homenagem e imposto é na porrada, na marra. O latino sabe perfeitamente que ele não pode impor mais porque a população não aguenta e depois de um determinado momento, quanto mais se aumenta a carga tributária, menos se recebe. Na verdade, um bom governante federal, estadual e municipal é aquele que mensalmente, anualmente, semanalmente, ele reduz as despesas de custeio e aumenta a despesa de investimento, focalizando o seu orçamento. Ele vai ver claramente quanto é que ele recebe, quanto ele faz, qual é o peso da sua unidade federada, o peso dos estados, o peso do município e o peso do governo federal em relação ao total arrecadado. E aumentar gradativamente a despesa de capital, que esse é o dominante do nome jurídico, porque, na verdade, é a poupança pública que é mensurada e aquela que dá de condição de o contribuinte saber que ele está pagando e tem alguma coisa que lhe retorna. Parece, Roberto, que mensalmente, anualmente, quando são feitas as contas publicadas no balanço anual da unidade federada, o contribuinte recolhe cada vez mais e recebe cada vez menos em contrapartida. E isso é que não pode continuar. O risco de uma reforma tributária é transformá-la em reforma fiscal e aumentar cada vez mais a carga tributária, prestigiando a ineficiência e combatendo de maneira nítida o processo do setor privado. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a sua colaboração sempre útil, Roberto. Muito obrigado.